Estamos aqui hoje com o professor Godofredo César Vitti e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que vai ser falado na palestra que ele vai dar aqui hoje no segundo Fórum Nacional de Corretivos de Solo. O professor pode se apresentar. Então, eu sou o professor Godofredo César Vitti, professor titular da Exalc-USP e coordenador desse evento que está sendo realizado sobre corretivos. Esse simpósio de calcário, praticamente ele cobre o cálcio e o magnésio, porque o cálcio e o magnésio fazem parte do calcário, principalmente do calcário mais utilizado no Brasil, que é o calcário dolomítico. Indiretamente, quando se fornece calcário para corrigir acidez, o efeito secundário é também ser fonte de cálcio e magnésio, que nós vamos abordar aqui. A fonte principal do gesso, que também está sendo abordada no simpósio, é fonte principal do enxofre. Então ficaria cálcio e magnésio como fonte principal e mais barata do calcário, e o enxofre, a fonte principal, é o gesso agrícola. Por que é importante manejar adequadamente esses nutrientes? Por causa da função dele na planta. Vamos falar especificamente primeiro do cálcio, que ele é um elemento exigido em grandes quantidades, e ele na planta faz parte do aparelho celular, e ele também é o principal responsável pela formação do sistema radicular. Então, evidentemente que sem cálcio, nós temos plantas de baixa produtividade e baixa qualidade. É interessante, Larissa, que tem planta que o cálcio é tão importante que são chamadas de plantas calcífilas, que é o caso do tomate, do amendoim, dos citros, do eucalipto, da batata, do feijão. Então o cálcio realmente é um elemento chave na produção vegetal, tanto na parte de produtividade como na parte de qualidade. E como já disse que a principal fonte de cálcio para as culturas é o calcário. O magnésio, ele faz parte da clorofila, e o magnésio, ele dá coloração nos frutos, né? Ele transporta açúcar da parte aérea para a formação de raiz. É triste lembrar que o magnésio, a cada dia que passa, ele está sendo o elemento limitante da produtividade. Eu trabalho muito no Pará, e nós temos lá um distúrbio, que não lembro o nome agora específico, que é especificamente fonte de magnésio. No algodão nós temos a chamada vermelhão do algodoeiro, nós temos em citros a clorose internerval. Praticamente o cálcio e o magnésio andam juntos na nutrição vegetal. E outro elemento é o enxofre. O enxofre é tão importante que ele faz parte de aminoácidos, principalmente a metionina, a cistina e a cisteína e a taurina, e principalmente que ele faz parte de dois aminoácidos essenciais, que é a cistina e a metionina. Se não vejamos, o que seria para você, vamos dizer assim, aminoácido essencial? É aquele que a planta não consegue fabricar, tem que fornecer ele pronto. Então é evidente que uma planta mal adubada com enxofre, principalmente quando não é usado, ele causa um distúrbio chamado apodrecimento do lábio inferior, ele causa uma cegueira noturna, ele causa realmente a falta de proteína de qualidade. Então, culturas aonde não são usados o enxofre, tem que sim suplementar com fontes aí até artificiais de enxofre. Nós vemos, por exemplo, né, que no caso da África, ninguém vai usar lá um adubo que tem enxofre, vai usar normalmente a ureia. Então plantas da África são deficientes em enxofre na parte nutricional, bem como os da planta da Ásia, que é o principal alimento, e o arroz, que não é adubado com enxofre. E graças a Deus no Brasil, esse problema não é tão grave, porque temos aqui o gesso, como te falei, e até o enxofre alimentar. Então o enxofre é proteína. Como que os produtores, no caso, eles podem identificar, por exemplo, essas deficiências? O cálcio, ele é imóvel na planta, ele aparece em partes novas. A deficiência de cálcio é em partes velhas, principalmente atingindo o ápice do sistema radicular, tendendo a planta a sentir mais déficit hídrico, e também morte dos botões florais, porque o cálcio é responsável pela fertilização, além de dar resistência à praga e doença, porque ele constrói a membrana da planta, que é o órgão mais externo. O magnésio, a deficiência se manifesta mais em órgãos velhos,
O magnésio é responsável pela formação da clorofila, é responsável pela fotossíntese e, consequentemente, pelo transporte de carboidratos da folha, como falei, para as raízes. Então, tanto o cálcio como o magnésio são essenciais para a formação de um sistema radicular adequado. E o enxofre, por ser pouco móvel na planta, ele aparece nas folhas mais novas, afetando também o teor de proteínas, e proteínas são formadas de 21 aminoácidos. Aminoácidos sem enxofre, como a taurina, a metionina, a cistina, a cisteína, 4, vão causar uma planta de péssima qualidade, causando o escorbuto, que é a inflamação da gengiva, causando cegueira noturna. Então é fundamental também, principalmente em países menos desenvolvidos, o fornecimento de enxofre para o valor proteico. E como eu falei, no Brasil, um país abençoado, ele tem uma fonte de enxofre barato, que é o gesso agrícola, utilizado em área total no plantio. Qual que é o impacto, né, desse manejo correto aí dos macronutrientes na produtividade? O cálcio e o magnésio são fornecidos indiretamente pelo calcário, né, e sem calcário a produtividade é zero. Não tem produtividade sem calcário, porque a falta de cálcio e magnésio do calcário causa a falta de todos os nutrientes, causa a falta de raiz, a falta de boca. E no caso do enxofre, as produtividades também caem significativamente falando. Então não adianta você comprar um adubo importado como o NPK, que é a fórmula, e esquecer, entre aspas, os macronutrientes secundários. E para diagnosticar, tinha esquecido, além de você fazer a análise de solo, né? O análise de solo vai contar para você como está o solo. Um solo bom em cálcio teria 40% de cálcio, em torno de 15 a 20% de magnésio e teria em torno de 15 miligramas por decímetro cúbico de enxofre. Se não tiver esses valores mínimos, é necessário então o fornecimento desses nutrientes. Isso também pode ser acusado, Larissa, pela análise foliar. A análise foliar é um reflexo do que a planta absorveu via solo. Então, pelos teores de cálcio das folhas de diagnóstico, eu consigo saber a deficiência, o nível adequado de cálcio, magnésio e enxofre, assim como os demais nutrientes. E também é interessante, Larissa, lembrar que o cálcio sempre é acompanhado do boro. O cálcio faz a epiderme e o boro costura. Compostos à base de pectatos de cálcio ligados a boro é que dão proteção à planta, tanto na transpiração, regulando a transpiração, como a resistência ao déficit hídrico. O que que os produtores eles podem esperar, assim, falando na prática mesmo, ao adotar essas práticas, recomendadas? O que ele pode esperar? É evidente que eles vão ter aumentos espetaculares na produtividade e também na qualidade. E como falei, quando fornece o calcário dolomítico, você descansa com cálcio e magnésio. Não pode esquecer do enxofre, daí você é obrigada, logicamente, a usar o gesso agrícola, que é um produto barato. O único problema do gesso é o transporte. Mas isso é fácil. Em estados mais do Sudeste e Sul, você usa o enxofre do gesso agrícola. E no semiárido, nos estados do Norte e Nordeste, você usa gesso natural, chamado gipsita, que tem grandes reservas no Pernambuco e no Maranhão. Então não é problema. Mas como você falou, a sua função aqui é levar essas bobagens, que a gente pensa que é bobagem, para quem não sabe Cristo. Ele pode estar dando um tiro no pé por falta de adoção de conhecimento, e conhecimento tem que vir mesmo em simpósio, porque mesmo o livro já passou. Então essa informação leva em aumento de produtividade, leva em aumento da qualidade de alimentos, que é a nossa função na vida. Qual que é a importância de realmente o produtor saber o uso correto? O uso correto do calcário dolomítico e o uso do gesso agrícola vão levar a aumentos espetaculares na produtividade e na qualidade do produto obtido, bem como resistência, principalmente pelo gesso, à falta de água, e também vão levar a plantas mais resistentes a pragas e doenças, né? Então você vê que é uma coisa fantástica a nossa área. O uso do calcário e do gesso, levando produção,
levando qualidade e resistência a fatores bióticos, que são fatores de vida, que são pragas e doenças.